Bom, pessoal, olha só que interessante, né? O peso do encéfalo de um homem adulto é de 1.300 gramas e na mulher é de 1.200 gramas. Ainda não se conseguiu provar de forma alguma qual dos dois sexos é mais inteligente. A inteligência não se refere somente na quantidade de massa cinzenta, mas sim na capacidade que os seres humanos têm de entender, raciocinar, interpretar e relacionar o conhecimento sobre experiências vividas e não vividas, e a capacidade adaptativa do ser humano a novas situações. Então, a gente diz que aquela pessoa consegue assimilar melhor conteúdos, né, raciocinar em cima deles, interpretar, se adaptar melhor a novas situações. A gente diz que ela tende a ser mais inteligente do que a outra, uma que não se adapta tanto. Agora vamos lá para o sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central existem as chamadas substância cinzenta e substância branca. Então, a substância cinzenta ela é formada pelo corpo do neurônio, tá? Com exceção do bulbo e da medula, que ocorre mais externamente. A substância branca é formada pelos prolongamentos dos neurônios e ocorre mais internamente. Sistema nervoso central. Quais são os órgãos do sistema nervoso central, né, e as suas proteções? Então, o sistema nervoso central lembra que a gente tem encéfalo, que é tudo que está no nosso crânio, e a gente tem medula espinhal, tá? Quais são as estruturas esqueléticas que protegem o sistema nervoso central? Então, na nossa cabeça, a gente tem a caixa craniana, que vai proteger o encéfalo. E a gente tem a coluna vertebral que vai proteger a medula. Lembrem lá de sistema esquelético, né? A função dos ossos, do sistema esquelético, proteção. Fora essas estruturas esqueléticas, a gente tem membranas, que são as famosas meninges. Todo mundo acho que já deve ter escutado sobre meningite, né? Que é a inflamação das meninges. Essas meninges, elas se dividem em três camadas. A dura mater, que é uma camada mais externa. A aracnoide, que é uma camada intermediária, ela fica no meio das duas, da dura mater e da pia mater. E a pia mater, que é a mais interna. Entre essas meninges, há um espaço que é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Esse líquido ele serve também para a proteção, né, do sistema nervoso central. Então, esse líquido ele não percorre apenas aqui na medula, por exemplo, né? Porque tem alguns exames onde tem que colher esse líquido, o líquido chamado cefalorraquidiano ou líquor. Então, esse líquido aqui, ele percorre por todo o nosso sistema nervoso central. Aqui uma imagem das meninges para vocês terem uma ideia, a dura mater, que é mais externa, a aracnoide, que é intermediária, e lá grudadinha, né, no nosso sistema nervoso central, a gente tem a pia mater. Telencéfalo. O que compreende o telencéfalo? Telencéfalo se refere a dois hemisférios cerebrais, né? A gente tem o direito e o esquerdo, certo? Então, o nosso cérebro ele parcialmente, né? Porque ele não é completamente dividido, ele faz uma comunicação internamente entre os hemisférios. Mas o telencéfalo ele compreende a esses dois hemisférios, tá? Qual a função dos hemisférios? Então, o lado esquerdo é racional, lógico, matemático. Ele cuida da parte intelectual, temporal, histórico, analítico, linear, sequencial, masculino, lógico, argumentador, verbal e racional. E o lado direito é mais intuitivo, criativo e artístico. Sensível, atemporal, eterno, receptivo, não linear, simultâneo, feminino, espacial, experimental, intuito e racional. Então, a gente diz, né, que esse lado é um lado que tende mais para o sexo feminino, né? E este é o hemisfério esquerdo mais para o sexo masculino. Telencéfalo, ó. Cada hemisfério cerebral, ele é subdividido em 4 lobos. Então, lembrem lá, pessoal, do sistema esquelético, que a gente tem o osso frontal, ossos parietais, osso occipital e ossos temporais. Aqui,
no cérebro, né, ele também se divide da mesma forma. Então, aqui, ó, logo atrás do osso frontal, a gente tem o lobo frontal do cérebro. Logo atrás dos ossos parietais, a gente tem os lobos parietais. Aqui no osso temporal, atrás do osso temporal, a gente vai ter o lobo temporal. E lá na base, né, da cabeça, né, que a gente chama popularmente de nuca, que é o osso occipital, atrás dele a gente vai ter o lobo occipital. Então, fora esses lobos aqui, a gente também tem o lobo límbico e o lobo da ínsula, tá? Então, olha, o lobo límbico e o da ínsula, eles estão mais internamente. Não dá pra gente ver assim por fora, tá? Então, olha aqui, da ínsula tá bem aqui baixo. Ele é responsável por emoções, sentimentos, tá? E o lobo límbico que tá mais acima. Então, aqui um pouquinho do sistema límbico e do lobo da ínsula, tá? O sistema límbico, ó, vai ser responsável por controlar as emoções e as funções de aprendizado e da memória. É localizado nas estruturas do cérebro, tem formato de um anel cortical de cor acinzentada, ou seja, então ele é formado pelo corpo dos neurônios, né? Formado por neurônios, ele possui várias estruturas, cada uma delas tem as suas funções. O lobo da ínsula, suas funções são de fazer parte do sistema límbico e coordenar qualquer emoção, além de ser responsável pelo paladar. Então, a ínsula faz parte do sistema límbico, tá? Ó, entre esses hemisférios estão localizados os ventrículos cerebrais, tá? Que em um quarto ventrículo também está localizado ao nível do tronco encefálico. Então, entre os hemisférios, a gente tem os ventrículos cerebrais e nós também temos um outro ventrículo que está localizado mais a nível do tronco encefálico, certo? Para que servem esses ventrículos cerebrais? Eles são reservatórios do líquido céfalo-raquidiano. Lembra que a gente estudou mais atrás? Que banhando todo o sistema nervoso central, a gente tem entre as meninges o líquido céfalo-raquidiano, que também serve para proteção. Então, a gente tem nesses ventrículos, ó, reservatório desse líquido céfalo-raquidiano. Ainda no telencéfalo, né, a gente tem algumas estruturas que eu cito aqui para vocês. O corpo caloso, que permite a transferência de informação de um hemisfério e outro. O septo pelúcido, que separa os dois ventrículos laterais. E o fórnix, que liga o hipocampo, o lobo temporal, aos corpos mamilares do hipotálamo. Então, vamos ver lá, ó. Olha aqui, o corpo caloso, certo? E o fórnix. Isso, pessoal, essas estruturas, eu sei que são estruturas mais complexas, tá? Eu não vou focar nessas estruturas para a prova, fiquem tranquilos. Mas, por exemplo, sistema nervoso central, né? O que compõe o sistema nervoso central, sua função, e sistema nervoso periférico, que a gente vai estudar mais à frente, o que compõe as suas funções, isso sim é questão de prova, tem que saber na íntegra, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para voltar com esse filme, com esse vídeo, e a gente dá continuidade.